Nessa videoaula a gente vai ver como importar um texto em XML usando o ActionScript 3.0. Vamos começar então. Tem aqui o meu arquivo. No meu arquivo eu já criei duas layers que estão lá em cima. É a layer Action e a layer Texto. Troquei a cor de fundo, tamanho deixei padrão. Depende muito de qual o tamanho que vocês vão usar no texto, no tamanho da caixa de texto de vocês. Vamos começar então. Eu vou pegar o Dreamweaver, vou criar um novo arquivo de XML aqui. Vou criar esse arquivo. Por que eu estou usando o Dreamweaver? Porque ele já vem com tudo pronto, ele já fez aqui essa linha de código, ok? Mas não precisa ter o Dreamweaver para fazer isso. Dá para fazer isso com um bloco de notas, é só copiar esse primeiro código que está aqui. Copia aí no seu bloco de notas, se você tiver. E no final, depois de todas as coisas que a gente fizer, é só salvar como XML, .xml, ok? Então, primeira coisa, eu vou abrir aqui e vou colocar nessa tag, vou colocar o nome da tag de material. Material, vou botar um pouco mais para baixo. E vou fechar essa tag. Vou colocar essa tag barra material. Então, abre o material, depois fecha o material, assim. E dentro da material eu vou colocar uma outra tag chamada texto, que também vou botar barra texto. Então, abre a tag texto e fecha a tag texto. Dentro dessa tag texto, eu vou colocar o nosso conteúdo que vai ser depois importado usando ActionScript. Vou só mudar aqui um pouquinho, botar um espaço. E eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no meu navegador e vou colocar www.lipsum.com, que é o Lorem Ipsum, que é um site que gera códigos, gera parágrafos automáticos, blocos de texto para a gente poder usar para esse tipo de situação, que eu quero um texto fictício, só para ter assim, para ter bem com parâmetro. Copiei esse texto, botei um parágrafo só, Ctrl C, volto para o meu XML e colei. Colei então o texto dentro da tag texto, assim, ok? Vou salvar esse arquivo dentro da mesma pasta em que está o meu arquivo de Flash, tá? Que é essa pasta aqui. Vou chamar esse arquivo aqui XML, eu vou chamar ele de texto.xml. Lembrando, se vocês fizeram aí no bloco de notas, é só colocar o formato dele com .xml. Tá lá os dois arquivos, tá o meu arquivo de Flash, aquele que eu tinha mostrado antes, e o nosso recém-criado arquivo em XML, que é onde está o texto. Vamos para o Flash. Eu vou primeiro fazer, na layer texto, eu vou criar uma caixa de texto, pegar a ferramenta Text Tool, vou clicar e vou arrastar de ponta a ponta e vou criar uma caixa de texto. Vou selecionar essa caixa de texto e eu vou colocar alguns parâmetros. Eu vou colocar Classic Text, vou colocar aqui Dynamic Text em vez de Static, né? Então não vai ser estático. Eu escolhi uma fonte qualquer, escolhi Arial Black, tamanho 12, depende do texto como você quer usar. Vou colocá-la aqui e vou botar um instance name dessa minha caixa de texto. Eu vou colocar o instance name de txt underline texto. Melhor, eu vou tirar esse txt para não confundir depois. Vou colocar assim, ó, vou colocar meu underline texto. Ok? Então, instance name de meu underline texto. Vou bloquear aqui a layer e vou lá para a layer action e vou começar a escrever agora o meu código ActionScript. Primeira coisa, var xml loader com L maiúsculo, dois pontos, URL loader, já puxou aqui. Nota que já criou também no meu import lá em cima. Igual new URL loader, URL tudo maiúsculo, UL de loader também maiúsculo, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula, dou enter, vou para a parte de baixo agora, XML minúsculo, o loader com L maiúsculo, ponto, add event listener, abre parênteses, event, ponto, complete. Complete tudo com maiúsculo. Vírgula,
on complete, o complete só com C maiúsculo assim, fecha parênteses, ponto e vírgula, XML, loader, lembrando que o XML é minúsculo e o L do loader é maiúsculo, ponto, load, tudo minúsculo, abre parênteses, new, espaço, URL, tudo maiúsculo, request, com R maiúsculo, assim, ó. Notem que já criou o meu import. Se vocês não estiverem criando esses imports automaticamente, vocês têm que copiar esse código, tá? Voltamos lá, abre parênteses, abre aspas, texto, ponto, XML, fecha aspas, fecha parênteses e fecha parênteses de novo, ponto e vírgula. Por que parênteses de novo? Porque são duas coisas distintas. Então, esse parênteses do texto se refere ao URL request e o outro parênteses se refere ao ponto load, ok? São uma coisa dentro da outra. Então, esse request aqui vai chamar aquele texto que eu criei, que está aqui, ó. Esse texto em XML que eu acabei de criar, ok? Então, eu criei essa variável URL loader, que eu chamei de XML loader, tá? Que vai criar um arquivo, que vai carregar um arquivo. Quando carregar esse arquivo, vai puxar uma função nessa segunda linha, que está aqui, que é a função complete, que eu vou escrever ainda. E o que ele vai puxar vai ser esse arquivo que está ali, ó, texto.xml. Vamos começar a função então. Function on complete, lembrando que é só o C que é em maiúsculo, abre parênteses, evt, dois pontos, event, ponto. Opa, perdão, fecha parênteses, dois pontos, void, abre chaves. Notem que mais um import apareceu, então cuidem isso, ok? Tem muita gente que não tem automático, que ele não faz os imports automáticos, então copiem isso. Então, dentro da função eu vou colocar assim, ó, var xml d data, né, o D maiúsculo do data, xml data, dois pontos, xml tudo maiúsculo, igual new, xml maiúsculo de novo, abre parênteses, evt, ponto, target, ponto, data. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Vou colocar um código agora que vai puxar isso, que vai ser o trace, abre parênteses, xml, data, com D maiúsculo, ponto, texto, fecha parênteses, ponto e vírgula. Ctrl Enter para ver o que vai acontecer. Olha lá. Na minha guia Output apareceu o texto que eu coloquei no meu XML. Olha lá. Ó. Tá lá o texto. O que é o trace? O trace é um código para a gente poder testar se está tudo ok. Então, o que tiver no trace aparece no output. Então, tá puxando o arquivo do nosso texto. Então, tá conseguindo puxar o arquivo ali do nosso XML que está aqui e mandar para o nosso arquivo do Flash. Então, ele está conseguindo importar. Só que vamos fazer o seguinte agora. Vamos para texto, para ler de texto, ok? E vamos fazer uma mudança. Só que antes, a gente vai aqui na camada Layer Action, vamos no código do trace e vamos colocar assim, ó, barra barra. O que é isso? Eu transformei esse trace em comentário. Então ele não vai funcionar esse código, ok? Vou escrever assim, ó, meu underline texto ponto text igual XML data com o D maiúsculo. Ponto texto ponto e vírgula. Então, vai colocar agora o texto dentro da nossa caixa de texto. Olha lá, ó, funcionou. Então, ele importou perfeitamente o texto do nosso XML e colocou dentro do nosso arquivo do Flash. Então, ele pegou o texto do XML e colocou dentro daquela caixa que a gente chamou de meu underline texto. Ok? Perfeito, né? Só tem alguns detalhes. Vamos lá. Vamos voltar agora para ler texto, como eu falei que eu ia voltar. Na caixa de texto tem que cuidar disso aqui, ó. No behavior tem o single line que não pode estar selecionado. Por quê? Se eu boto single line, ó, ele coloca o texto todo numa linha só. Então o texto fica todo corrido numa única linha. Eu não quero isso. Então no behavior tem que estar multi-line.
Isso é muito importante, olha lá. Ó. Então com o multiline ele quebra e coloca tudo dentro da caixa. Tá lá o nosso texto então, chamando o texto do XML e colocando dentro do Flash. Tá bom? Então tá, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei. Se vocês não tiverem inscritos no meu canal ou no meu blog, se inscrevam. É isso então, até a próxima.